morremos. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Pai, te dou graças, eu te honro. Glorifico a Ti, ó Deus, Tu és santo, Deus, Tu és poderoso, Pai. Soberano, Deus em todos os Teus feitos, Pai. Dá-nos Tua palavra, Pai. Dá-nos o Teu reino cada dia, Pai. Dá-nos, ó Deus, a ouvir do Teu Espírito, a voz do Teu Espírito em nosso interior, Pai. Eu te louvo, eu te glorifico, Deus, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Então, na quarta-feira, nós vimos esse primeiro lance do texto, do versículo 14 ao 17. Nós entendemos que o amor de Cristo é que nos constrange. E, por sermos amados, nós nos tornamos mortos para este mundo. Por sermos amados, nós não vivemos mais para nós mesmos. Por sermos amados, somos novas criaturas em Cristo Jesus. E por sermos amados, passamos por uma transformação e nos tornamos em Cristo Jesus uma nova criatura. Mas Paulo continua o texto, então, e agora ele continua no verso 18, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Na condição de amados, nós somos reconciliados com Deus. Eu acho interessante a cadência que Paulo usa no texto, nesses dois fragmentos. No primeiro ele diz que o amor de Cristo me constrange. Então, se eu sou amado, se eu compreendo o amor de Cristo por mim, isso me constrange, isso me envergonha, isso me leva a querer servi-lo, isso me leva a estar morto para este mundo, isso me leva a não viver mais para mim, a viver novidade de vida como uma nova criatura. Agora, na segunda parte, ele diz que se somos amados, nós somos também reconciliados. Eu fiquei pensando, e a vida inteira eu disse essa frase, esse versículo: se o amor de Cristo não te constrange, não há nada mais que a igreja possa fazer. Mas desta vez, nesta compreensão do texto, isso veio de um sentido mais interessante, intrigante, maior dentro do meu coração. A bem da verdade que eu, como pastor, como pregador, já insisti diversas vezes que as pessoas fossem reconciliadas com Deus antes de o amor de Cristo estar sobre elas e as deixarem constrangidas. É bem verdade, talvez, que antes de morrer terei que chamar alguns jovens que não serão mais jovens e pedir-lhes desculpas por, na sua juventude, terem chamados e pagado sapo e dado rala quando eles ainda não eram crentes e ainda não o são. Ainda estão andando no seu próprio caminho, e aí a gente chega e quer reconciliar o indivíduo com Deus, quando ainda o amor de Cristo não o constrange. Quando são senhores de si, quando assumem o risco. E eu acho interessante quando Paulo ele nos chama ao fato de que, se amados e constrangidos, nós temos a possibilidade, a probabilidade, a obra incessante de Deus de nos reconciliar com Ele. Preciso ser constrangido por Cristo, para que depois disto eu seja reconciliado com Ele. É o amor de Cristo que nos constrange. E aí então nós somos reconciliados com Deus, e a origem da reconciliação é o próprio Deus. Acho interessante que nós temos tentado nos reconciliar por nós mesmos, fazendo boas obras, entregando dízimos, sendo os bambambãs, tendo a última palavra.
E me lembro e tenho me lembrado do pastor Fabiano quando disse que nós precisamos de Timóteos, de mais Timóteos e menos Paulos, de mais alunos e menos mestres. Seremos reconciliados com Deus quando entendemos que os nossos feitos, que as nossas obras de justiça não passam de trapos de imundície, que nada que eu ou você vier a fazer ou conseguir fazer jamais alcançará o padrão de santidade do Deus eterno. Mas nós insistentemente tentamos nos reconciliar com Deus, tendo a última palavra, sendo saberetas, julgando, avaliando qual igreja é boa para mim, qual tamanho de igreja é bom para mim, qual isso ou aquilo é bom para mim, quando na verdade a única coisa que a Bíblia cataloga que é bom para você é o inferno. A única coisa que você é merecedor de fato e de verdade é do inferno. Tirando disso, o resto é graça de Deus sobre você, é dado gratuitamente no Filho. É Ele que te reconcilia. E Paulo então começa a sessão dizendo: a origem da reconciliação vem de Deus, isso tudo provém de Deus, o Deus eterno que traçou um plano eterno, um plano magnífico para que você saísse dessa condição de merecedor do inferno para filho de adoção em Cristo Jesus. Aí como pastor eu digo, sem medo de errar, o que tem de bode tentando berrar como ovelha. E só são bodes porque ainda não experimentaram o amor constrangedor de Jesus Cristo. E aí então não puderam ser reconciliados com Deus. A reconciliação vem do próprio Deus. Olha o versículo que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Acho interessante. O pessoal aí mencionou os PG, né? O meu PG perdeu. Nem fui lá na brincadeira, mas perdeu feio, mas ganhou brilhantemente. Ontem eu saí do grupo, tivemos uma reunião de pequenos grupos e eu saí total constrangido do grupo. Um menino de aproximadamente uns 9 anos, menininho lá que estava no acampamento, era do meu grupo, estava sentado do meu lado. E aí a pergunta era... Cada um tinha que contar qual é o seu sonho. Chegou a vez dele, ele virou simplesmente chorando. E ele disse: Pedro, tinha crente naquele acampamento. Ele disse, chorando a sua resposta: eu quero que Jesus Cristo me conte logo qual é o meu chamado. Porque eu sei que Ele tem um chamado para mim e eu já decidi, eu vou fazer tudinho que Jesus Cristo mandar. O grupo ficou embargado em silêncio. E a gente acredita, porque esse era o comportamento dele em cada culto. Eles sentavam sempre perto da gente lá. Sabe uma coisa interessante? Quando eu entendo que o amor de Cristo me constrange, que eu entendo que tudo que Deus fez em Jesus Cristo, Ele o fez para que eu pudesse ser reconciliado com Ele. Interessante que eu tenho ouvido muitas palavras sobre perdão. E é interessante que a palavra, hoje, os coaches da vida dizem que não, pode perdoar, porque perdoar não é inserir novamente a pessoa ao seu círculo de convivência. Quando você perdoa, você só simplesmente está dizendo: eu não vou cobrar de você o preço do que você me causou. E de fato e de verdade é isso, aqui debaixo do sol é isso que nós fazemos. Desde uns 10 anos atrás, quando eu tomei a decisão de não carregar mais no meu coração ninguém, seja para bem ou para mal, pode ficar pelado e sapatear na minha frente, que no outro dia eu não me lembro mais quem é você. Eu aprendi a fingir demência. Eu não carrego nem mais para bem, nem mais. Está falando mal de você? Tudo bem. Está falando bem de você? Tudo bem. Eu descobri que debaixo do sol, entre nós aqui, é assim mesmo. Está perdoado. Nunca vou te cobrar.
Ah, mas você vai lá e prega e joga a carapuça. Não, não joga a carapuça, eu prego a igreja, Senhor Jesus. Se você está aqui né, o pastor lá brincou assim, o pastor, aliás, falou sério, né? Quando você chegar no culto, você começa a orar assim, Senhor, olha aqui fala comigo, fala alguma coisa comigo. Porque você não é amado de Deus e nem do pastor quando não tem nada para você no culto. Quando simplesmente nem Deus, nem eu, nem o Espírito Santo. Não, viu que trindade maravilha? Eu acho que eu entrei no Espírito agora. Você não é amado quando o pastor não te joga carapuça, você não é amado quando o Espírito Santo de Deus não se importa com sua presença aqui, você não é amado quando Deus está nem aí para você estar aqui e nada, na dica de nada é para você. Porque o perdão de Deus não é como o nosso perdão. Ah, que maravilha eu perdoar e não precisar mais ter que conviver com você. Que glória a Deus! Mas o perdão de Deus não é assim. Por isso ele é Deus e nós não. O perdão de Deus é um perdão de reconciliação. Ele só te perdoa, ele só me perdoa porque ele quer conviver novamente comigo e com você. Aleluia. Tudo foi intencional, tudo que Deus fez em Jesus Cristo, do seu primeiro milagre, de João Batista se estribuchar no bucho de Isabel, a resplandecer no templo, a curar, a sair, a ensinar, a curar as multidões, a ressuscitar mortos, a curar cegos, paralíticos, tudo foi intencional para que houvesse um perdão, que me reconciliasse com Deus, e eu pudesse novamente falar com Ele. Olha que interessante. Quando nós nos perdoamos, a ideia é, nós não vamos mais ficar com mágoa e cada um segue o seu caminho. Mas quando Deus nos perdoa em Cristo Jesus, nos reconcilia com Ele. A ideia é, a partir de agora nós vamos conviver, nós vamos falar, eu vou te machucar, eu vou te ferir, eu vou te sangrar, eu vou te transformar. Nós vamos viver juntos, isso é um mistério e o ministério da reconciliação. Foi Jesus Cristo que Deus fez isso, por isso Jesus é tão precioso para nós. Porque sem Ele, sem sua obra, nós não poderíamos voltar a conviver com Deus. Mas a obra de Deus sempre é completa, espetacular, soberana. A origem da reconciliação tem um plus. Fique imaginando, Maria Luísa, que já estaria de bom tamanho, para nós ínfimos candidatos ao inferno, o fato de Jesus Cristo ter morrido, ressuscitado e vivido, para que nós fôssemos reconciliados com Deus. Mas o verso 18 diz que a origem dessa reconciliação, ela faz uma obra de respaldo sobre nossas vidas, respinga em nós, e aí ele diz, tudo isso provém de Deus, e nesta obra ele nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e ele nos deu o ministério da reconciliação. Fique imaginando Pedro ali na beira do mar, quando Jesus olha para ele e diz, tu me amas? Aquilo é ministério da reconciliação. No mais nu e cru do termo, aquilo é ministério da reconciliação. Pedro, tu me amas? Ele diz, eu te amo, então cuida das minhas ovelhas. Eu te dou, eu me reconcilio contigo e te dou o dom de ministrar essa reconciliação sobre outros. Interessante. Nós chegamos num tempo de mídia. Essa semana eu pensei diversas vezes. Fiz propósito diversas vezes de ficar uma semana sem celular. Eu não consegui ainda. Mas é desintoxicante quando você fica um tempo sem celular. Uma vida de mídia, de título.
Nós chegamos ao cúmulo que as pessoas agora postam um diploma lá para todo mundo saber que agora ele tem esse título. Eu acho interessante, porque o que move o reino de Deus, e qualquer um que quiser sabe, o que mostra a sua sabedoria, diz a palavra, nos seus atos de justiça. Aliás, Daniel escreve: aquele que resgata um das trevas é como uma estrela que brilha. É sábio. A nossa sabedoria deveria estar toda focada para o ministério da reconciliação. Porque o ministério da reconciliação não é um dom pastoral. Porque o ministério da reconciliação não é um dom missionário. Porque o ministério da reconciliação não é um dom de professores de escola bíblica. Porque o ministério da reconciliação não é um dom do diaconato. O ministério da reconciliação é de cada um que Jesus Cristo já o reconciliou com Deus. Se fui reconciliado com o Pai, eu devo levar outros à reconciliação. Eu devo anunciar para as pessoas à minha volta que Jesus Cristo é bom. Eu devo anunciar que Jesus Cristo morreu para que nós voltássemos a falar com Deus. Que é um perdão proativo, que é um perdão significativo, que é um perdão de cura, que é um perdão de vamos andar junto. Então a origem da reconciliação é o próprio Deus. E a obra que Ele fez foi em Cristo Jesus nos reconciliar com Ele. E o respingo sobre mim e sobre você dessa reconciliação é que me foi dado o dom, o ministério de reconciliar outros. Portanto, da sua boca sai a palavra de edificação. Incrível, quando esse mundo vazio está preocupado em ter a última palavra, quando esse mundo vazio está preocupado com as inúmeras megas e super megas citações, eu fico imaginando que Jesus Cristo só está preocupado em nos amar de uma forma tão profunda que a gente dê conta de ter empatia e amar o próximo. Nessa mesma dinâmica do menino, foi também feita uma outra pergunta. O que Deus tem falado? O que era o seu sonho? E depois, qual é o plano de Deus? E aprendi uma coisa nova no Congibã. A gente canta os sonhos de Deus, a gente fala os sonhos de Deus, e o pastor diz: Deus não sonha. Lamento informar, mas Deus não sonha. Deus tem planos. Sonhar é uma característica humana. Então você nunca esteve dentro dos sonhos de Deus. Você sempre esteve dentro do plano de Deus. Ah, Deus sonhou isso para mim. Não, Deus não sonhou. Ele pode ter planejado ou não. E a pergunta é: qual é o plano de Deus para você? E aí eu fiquei olhando, pensando, vendo cada resposta, e é incrível uma coisa, porque eu sempre entendi que Deus havia me dado o ministério da reconciliação com alguns pluses, como, por exemplo, contar histórias. Sou o melhor do mundo não, mas dá para o gasto. E esse ano eu botei o pé dentro da escola e falei assim: eu não quero fazer valores este ano. Eu cansei, eu sou um professor muito elitizado para ficar contando historinhas para as crianças, eu pensei. Aí falaram assim: mas agora não tem ninguém. Faz um tempo até achar alguém, porque tem que ser crente. Eu disse: não, isso eu sou. Eu acho. Aí, fiz 1, fiz 2, fiz 3, vem arrastando. E um dia me peguei numa sexta-feira de valores, saindo de casa de manhã, com o coração apertado e desejoso de que tivesse um tsunami, um terremoto, qualquer coisa, para não ter aula, para não ter que contar história para as crianças. Porque afinal era bom demais para isso. Recente agora. E aí foi interessante, eu cheguei lá com aquela má vontade que me é peculiar quando eu não quero. Tem uns 21 dias aproximadamente. E comecei a contar a história e as crianças começaram a chorar, a pegar uma no braço da outra e a chorar. E nós oramos e, sabe, assim, não sei qual será a reverberação disto, mas sabe que aí me peguei com 120 crianças na minha frente, confessando Jesus Cristo como Senhor
e Salvador de suas vidas. E cantando, por mim morreu Jesus, cravado numa cruz. Quando eu falei amém, vamos voltar para nossas salas, Deus olhou para mim e disse, esse é meu plano para você. E eu testemunhei, contei isso lá, que eu me arrependo de ter reclamado, murmurado do ministério de reconciliação que Jesus Cristo pôs dentro do meu coração. Deus estava em Jesus Cristo. Eu fico imaginando que eu vou precisar morrer, chegar no céu para entender isto. Qual foi o processo, então, da reconciliação? A origem é Deus. E ao nos reconciliar consigo mesmo, nos deu também esse ministério. Mas qual é o processo da reconciliação no verso 19? Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. E há uma matéria do seminário chamada de mordomia de Deus, algo assim, de como Deus, de que quantidade de Deus está em Jesus Cristo, que quantidade de Deus está no Espírito Santo, que quantidade de Jesus está em Deus. E é algo que o homem jamais poderá mensurar. Mas eu me deparo com Paulo escrevendo, e eu olho e penso assim, Deus, meu pai sempre dizia uma coisa, eu ouvi algumas vezes, não sei se a Luzia lembra-se disso, ou a Tereza está online também, mas eu ouvi isso algumas vezes na minha infância, se você quer fazer algo bem feito, faça você mesmo. E eu lendo esse texto, perguntei, Deus, o Senhor duvidou de que Jesus seria capaz? Ao ler esse texto, eu olhei, e é incrível, sabe, que Deus não duvidava que Jesus era capaz, mas quando Jesus desceu para morrer por mim e por você, é por isso que eu não tenho um pingo de paciência com você, é por isso que eu não admito os seus chiliques, é por isso que eu não dou conta de frescura, é por isso que eu não dou conta de imbecilidade humana. Porque a obra foi grande, porque a obra foi magnífica, porque nada que você venha a fazer, sua beleza, seus dons, seus talentos, sua riqueza, nada jamais irá atingir a glória daquilo que Cristo fez por você. Então não me venha com churumelas, não quer servir, não sirva. Estou na filosofia de vida do João Paiva. Ele chegou aqui, olhou na escola bíblica para a porta, não tinha ninguém abrindo e fechando. Ele falou assim, não tem ninguém escalado. Não? Pode deixar, eu fico. Ficou lá abrindo. Só que eu achei que esse menino está virando assembleiano. Ele subiu, cantou um pouquinho, desceu e virou, pastor, eu não posso cantar hoje, eu só vou cantar quando cortar o meu cabelo. Está grande. Esse menino está virando assembleiano. Mas tudo bem. Mas a verdade, a bem da verdade é... Quer fazer? Faça, se entendeu que a grandeza do que Cristo fez por você, retribua a Ele com seu amor, se não, não faça, é melhor que não faça mesmo. Ora, olha o processo dessa reconciliação, Deus envia Jesus Cristo. Mas imagino eu que Deus estava tão ansioso, se é que Deus fica ansioso, mas Deus estava tão apreensivo, se é que Deus fica apreensivo em reconciliar-se contigo, que Ele mandou Jesus Cristo e Ele veio junto com Jesus Cristo. Isto é, no verso 19, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Veio a comitiva inteira. Acho interessante, de uma forma que nós não damos conta de catalogar, mensurar, explicar, mas ali na cruz estava o Espírito Santo de Deus, estava o próprio Deus, estava Jesus Cristo ali, claro, Jesus Cristo representando-os e morrendo no seu lugar. Mas o versículo Paulo é incisivo e claro, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O processo é simples e claro. Deus precisou descer, botar o seu pé aqui na terra, encarnar, conhecer-nos e oferecer a nós a reconciliação de uma forma eterna, de uma forma inquebrável, uma nova e eterna aliança. Talvez nunca tenha feito sentido para você a frase da ceia, numa nova e eterna aliança
com Jesus Cristo, o ministério da reconciliação nos reconciliou de forma nova, de forma eterna, ou seja, inquebrável, impartível. Eu sou de Deus, eu estou nas mãos de Jesus Cristo e nada pode me tirar dali. Foi te dado, meu querido, o ministério da reconciliação, e nesse processo Deus estava ali. Eu acho interessante, reconciliando consigo o mundo. Eu acho incrível isto, dessa coisa das gerações, da história. De 2000 anos atrás, Deus estar ali na cruz com Jesus Cristo, porque eu iria nascer, porque Ele queria me reconciliar com Ele, porque Ele queria. Eu conheci também um termo diferente lá que eu não conhecia lá no Congresso, os improváveis de Deus. E isso me identifica tanto, isso me representa tanto. Sabe aquelas pessoas improváveis que Deus não, que a olho humano ninguém acreditaria que Deus iria encontrar? Meu Deus, como eu gosto, como é bom desistir das pessoas. Como é bom dizer para as pessoas, o cachorro entrou na igreja porque a porta estava aberta e o cachorro saiu porque ela continua aberta. Vaza, meu querido. Você não quer nada curado. Como é bom, como alivia, como cura. Mas aí Deus vem sutilmente e diz, isso é humano. O divino diz assim, e se ele for um improvável de Deus? Tem uns, né, Lucas, que a gente tem que aguentar a chatice dele por 6 anos para se converter. 8. E aí alguém chega e fala assim, por que você não tem cabelo, pastor? Vai ser pastor. Aí a gente lê Paulo e diz assim, eu sinto como dores de parto. Minha querida irmã que teve parto normal, foi só um dia. 8 anos sentindo dores para que o freguês nascesse. Porque a maioria expressiva de nós somos improváveis de Deus. A olho humano você olha e fala assim, não, Deus nunca vai, Deus não tem interesse. Você não sabe quantas vezes na minha vida, nesses últimos 35 anos eu orei, Senhor, fala logo que o Senhor não quer, porque aí não precisa de eu sofrer. Porque claro, a gente não perde tempo com quem Deus não quer, mas Deus esconde de nós os seus mistérios. Ele desce em Cristo Jesus porque Ele quer reconciliar, não lhes imputando os seus pecados. E eu precisei ir para o dicionário para essa frase. Isto é, esse é o processo da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo Jesus. Ele desceu do lado de Jesus Cristo, estava ali segurando a mão de Jesus Cristo. Vamos lá, vamos subir na cruz, vamos morrer. Entrega o teu espírito, filho. Vamos lá, morre no lugar deles. Estava ali. E aí o Paulo diz, e nesse processo, e nessa obra toda, Deus olhou para mim e para você e não imputou o nosso pecado. Não atribuiu, não levou em consideração. Sempre me perguntei, como teólogo, sei que Cristo poderia não ter ido para a cruz. Ele tinha essa liberdade, esse livre-arbítrio. Por que ele foi? Como conseguiu ir? E Paulo, de forma sutil, Paulo é Paulo, né? Me ensinou com esse versículo, simples, porque ele não considerou o meu pecado. Ele não levou em conta a minha ofensa. Sabe os ofendidinhos de Jesus? Nós tivemos uma enquete ontem lá na Noite de Talentos, show de bola, chamada Os Cordeirinhos Anônimos. Eu ri que chorei. Sabe os cordeirinhos ofendidinhos? Meu Deus, eu fico pensando na obra de Jesus Cristo ali. Penso, não, se Jesus Cristo tivesse pegado, não precisa ser todos não, das suas ofensas a Ele, e levado em consideração, certamente não teria subido na cruz. Isso, meu querido, funciona para mim, para você e para todos que hão de nascer de mulher. Mas ele não levou em consideração, a obra estava tão plena, tão perfeita, que Deus vem com ele, e eu sempre ficava pensando, imaginando Jesus orando a Deus, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que falam.
E aí eu precisei me perguntar, foi Deus que soprou isso no ouvido de Jesus? Foi Jesus falando para Deus, Deus falando para Jesus? Imagino eu que o próprio Deus diz para Jesus, Jesus, perdoa, eles não sabem o que falam. E Jesus volta para Deus, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que falam. Eu imagino Jesus Cristo olhando para mim e para você, dizendo, perdoa, porque eles não sabem o que falam. Perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa, porque eles não sabem. Não levou em consideração os nossos pecados. Pôs em nós a palavra da reconciliação. Acho interessante que parece que só o ecoar da palavra... Juliana, pode deixar que o diácono vai. Está atrapalhando? Resolvido? Porque vocês todos pararam, né? Alguém sabe por que a Thalita foi embora? A tia dela faleceu? Ah, tá. Tá tudo ok já? Vai tirar o carro? Beleza? Podemos voltar? Onde que eu estava? Sim, pôs em nós a palavra. O tio da Thalita que faleceu é Etevaldo, que já esteve aqui na igreja algumas vezes. Alguns devem se lembrar, a esposa dele é funcionária da prefeitura, merendeira. Trabalhou conosco lá no... Ele estava com câncer, é irmão da mãe dela. Estejam orando pela família. Deus, então, estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E nesse momento, Deus estava com ele. E não levou em consideração o meu pecado. E para não ter sombra de dúvida disto daí, ele pôs em nós a palavra da reconciliação. Sou fã dessa obra perfeita. Lembra quando o autor diz que é ele que opera em nós tanto querer como efetuar? Aí eu acho interessante como pastor assistir você relutar com Jesus Cristo, relutar com o chamado, relutar com o que Deus planejou para você, relutar com a revelação que Ele tem te dado. Eu acho mais intrigante ainda trocar o conhecimento de Deus por este mundo. Há 20 anos atrás, um jovem aqui, a igreja ainda era para lá, ele chegou, sentou atrás e falou assim, não, pastor, hoje eu vim porque eu quero provar para o senhor que beber cerveja não é pecado. Eu olhei para ele e falei assim, não, me poupe, levantei e saí. Mas não é sempre que eu tenho essa paciência, essa sabedoria, às vezes eu respondo. Meu Deus, às vezes eu respondo se pode ou não comer o caldo lá da Santa Maria, se pode ir na pecuária, se pode ir no encontro de motoqueiro. Meu Deus, eu olho para mim quando chego em casa e falo assim, mas tu é burro, não aprendeu até hoje. Caramba. Meu querido, minha querida, eu jamais irei lá na sua casa ver se você foi para o encontro de motoqueiro. Estava até rindo. O jovem não veio na escola bíblica porque estava doente, mas aí o outro que também foi no encontro de motoqueiro, falou, conversa, ontem eu vi lá no encontro de motoqueiro. Meu Deus! O que se pode fazer por você que troca tamanha glória e palavra dentro de você por qualquer coisa que seja do mundo? Tá bom, eu sei que politicamente eu não posso mais falar que você é ímpio, que você não é crente. A não ser que você não dê o dízimo. Se tiver com o dízimo atrasado, eu vou falar. Mas a coisa é mais grave. O que eu tenho para falar para você que é rebelde, que não quer ser pastoreado, que quer pegar por você mesmo e ir lá para pagar o preço? Vai lá pagar o preço. O que eu posso fazer? Nada. Se a palavra da reconciliação não foi colocada no seu interior pelo Espírito Santo de Deus, e o que é a palavra da reconciliação, se não o Espírito Santo de Deus? Paulo fala simplesmente claro, a origem da reconciliação é o próprio Deus, isso vem dele.
O processo da reconciliação que Deus veio com Jesus, não considerou seu pecado e ainda pôs em você a palavra de reconciliação. Olha que coisa interessante, no 18, nos deu o ministério da reconciliação, no 19, pôs em nós a palavra da reconciliação. Talvez você nunca vai entender isso, mas Paulo foi intencional. No verso 20, de sorte que somos embaixadores. Então, qual é o papel daquele que é reconciliado? Se eu sou reconciliado, eu me torno automaticamente embaixador de Cristo. O que isso quer dizer? Quer dizer que agora cabe a mim anunciar a todos que Cristo me ama de uma forma tão plena. E aí eu acho interessante, lá no acampamento eu estava observando isso, vinha a missionária, vinha o pastor, vinha o missionário, vinha os jovens falando, e tudo se resume nisso: Jesus me amou. Eu já estava lá com o sermão pronto, pensando nisso, assim, gente, isso é a palavra da reconciliação. E mesmo porque não tem jeito de você dizer para ninguém que Jesus o ama, se você não entendeu que Jesus já te amou. Vinha uma após outra e na finalização de tudo era: Jesus me ama. E aí eu sou embaixador. E aí Deus me usa como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, um reconciliado com Jesus Cristo não tem outra obra para fazer a não ser levar reconciliação a outros. Isso não se faz na feira. Isso não se faz no forró. Isso não se faz na vida dissoluta. Isso se faz na palavra. Isso se faz na fidelidade. Isso se faz no desejo. Isso de servir a Cristo. Isso se faz na vivência diária do amor de Cristo me constrangendo. Também já me desviei. Eu sei como você está vivendo. Vivendo de aparências na igreja. Deixa eu te contar um trem. Depois você pega o seu Novo Testamento e lê, relê e lê de novo e vem me contar. Não vem provar para mim que pode ir nessa festa, naquela, ou beber isso, ou fumar aquilo, ou mastigar maconha. Não, vem me provar coisas teológicas. Vem me provar quantas vezes você viu no Novo Testamento Jesus Cristo às gargalhadas nas esquinas das ruas. Fábio agora ali foi assim, ó, tipo computador, fez uma peça. João 1:20, João não achou. Você não vai encontrar Jesus se debulhando em sorrisos nas esquinas das ruas de Jerusalém. Porque você não vai encontrar Jesus Cristo nas feiras se debulhando, rindo dos bêbados. Porque você não vai encontrar Jesus Cristo no encontro motoqueiro, rindo, se debulhando em sorrisos do drogado caído no meio da praça. Porque você não vai encontrar Jesus Cristo no encontro de motoqueiros rindo da adolescente menor de idade com a bunda de fora, achando que é o máximo do máximo do máximo. Você não vai. Mas por algumas vezes você vai encontrar Jesus chorando. Pelas multidões, por seu amigo Lázaro. Você vai encontrar Jesus Cristo cheio da palavra da reconciliação. Embaixador, aquele que não conheceu o pecado. Cara, já contei. Se não é a última bolacha do pacote. Aliás, alguns até são, porque a última bolacha do pacote está toda quebrada. O recheio já se esfarelou. Então tem pessoa que é realmente a última bolacha do pacote, que costumeiramente a gente joga fora com o pacote. É que aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos. Isso foi o custo da reconciliação. Então não me venha viver essa vida cristã de ceia em ceia. Então não venha viver essa vida cristã de tempo em tempo. Então não me venha viver essa vida cristã sem compromisso. Então não me venha viver essa vida cristã sem cruz.
Então não me peça para compreender. Pode até viver, mas não me peça para compreender. Porque ele não tinha pecado, mas se fez pecado por mim, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Caramba! Falava com a missionária, eu nunca tive coragem de me auto-intitular missionário, porque eu nunca fui para missão, sou pastor. Mas tem gente que vai ali, joga 3 folhas debaixo da casa, volta, eu sou missionário. É muita carência afetiva, é muita vontade de chamar atenção. Não, isso não é nada. Vai lá para a África, fica lá 5 anos. Vai para os países islâmicos, fica lá, morre lá. Às vezes a gente tem que tomar cuidado. E tem me doído, tem me constrangido esse texto. Eu sou justiça de Deus. Quando eu digo isso, quando eu compreendo que eu sou justiça de Deus e vejo tudo que foi feito para que isso ocorresse. Eu preciso melhorar a minha vida. Querido, você precisa melhorar a sua vida. O custo dessa reconciliação foi que Jesus Cristo se fez pecado por você. Jesus Cristo pagou esse custo. Verso 18, provém de Deus. Ele fez e nos deu o ministério da reconciliação. Verso 19, ele veio com Jesus Cristo, não atribuiu nossos pecados e pôs em nós a palavra da reconciliação. No verso 20, nós somos embaixadores e ele diz que nós devemos contar a todos, que todos podem ser reconciliados com Deus. Verso 21, teve um custo alto e ele tirou de nós esse custo e se fez pecado, para que nele eu e você fôssemos justiça de Deus. Você é justiça de Deus. Isso precisa constranger você. E, aliás, se isso não te constrange, não há muito que possa ser feito por você. O Evangelho ainda não está em você. A não ser dizer a você, aceite Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E Ele irá habitar dentro de você. Te dou graças, Pai, eu te honro, eu glorifico a Ti. Tu és Deus. E obrigado porque em Cristo o Senhor nos reconciliou consigo mesmo. Deus, e fez grandes obras, Pai, no nome do Senhor Jesus. Toma cada uma vida e leva Deus e constrange. Mas constrange, Pai, porque somos justiça do Senhor, porque o Senhor tomou as nossas dores, Pai. Colocamos ainda na Tua presença, Pai, a família da Thalita na perca do seu tio. Deus, que no nome de Jesus, Pai, o Senhor esteja abençoando esta família, confortando, dando a Deus a Tua obra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu honro a Ti, glorifico o Teu nome nessa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Coração silencioso, estamos encerrados. Deus